Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E no tremendo, né, irmãos? Glória a Deus. E no tremendo, aleluia, para nossos dias de hoje. Irmãos, aleluia, foi dada a oportunidade. E nessa noite, irmãos, eu queria contar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu vou resumir o máximo por causa das horas. Mas antes eu gostaria de ler aqui em Salmos 20, que nos diz: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembra-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu plano. Nós nos alegraremos pela salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do nosso Senhor Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Irmãos, o testemunho que eu tenho para contar nessa noite foi que no ano de 2019, quando eu me mudei, né, para cá, para Vila Rolim, e nesse tempo, irmãos, eu engravidei do meu segundo filho. E confesso aos irmãos que quando engravidei, foi um susto muito grande, porque eu e meu esposo, irmão, nós estávamos passando por uma luta, irmãos, uma luta, tanto financeiramente como emocionalmente, irmãos, uma luta travada. A gente mudou para Vila Rolim. E nesse meio tempo, irmãos, uma gravidez veio, assim, inesperado, e aconteceu que filho é herança do Senhor, né? Independente de todos os problemas, né? Como mãe, a gente faz plano, a gente, né, sonha. E aconteceu, irmãos, que quando eu cheguei quase no terceiro mês de gestação, eu tive um forte sangramento. Meu pai precisou me levar para o hospital. E ali o médico me passou um medicamento para ir tomando, só que quando chegou mais ou menos 3 dias depois, fiz uma ultrassom, o coração do bebê tinha parado. E aí aconteceu que me internaram, precisei passar por um processo de curetagem. Irmãos, e assim foi. Foi a vontade de Deus sobre a minha vida. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que, apesar de todos os problemas, irmãos, eu queria muito ter aquela criança. E no meu coração nasceu em mim uma angústia tão grande, que eu fiquei, irmãos, completamente depressiva. Uma depressão que, irmãos, que olha, quem me via aqui na igreja, cantando, adorando a Deus, louvando ao Senhor, às vezes trazendo a palavra de Deus, mas não sabia, irmãos, o fardo que eu carregava. E nisso, irmãos, eu fui ali buscando a Deus, e ali eu fui orando a Deus, irmãos, chegava momentos que eu vinha para a casa do Senhor, trabalhava, chegava em casa, às vezes pegava a minha filha na casa dos meus pais, e quando eu chegava em casa, irmãos, eu só chorava. Eu chorava, só Deus e eu sabia como eu chorava dentro da minha casa. Até que chegou um momento, irmãos, chegou um momento em que eu estava vindo do meu serviço. Aconteceu que eu encontrei com a irmã Madalena, para quem conhece ali do Itamambuca. E Deus abençoe, irmão. E ali ela ficou ali no ponto conversando comigo e ela foi falando e eu contando o fato que aconteceu. Ela simplesmente falou para mim assim: olha, irmã, só Deus sabe o que a irmã tem enfrentado. Os teus problemas, a tua dificuldade, mas eu quero dizer, Deus, ele vai te honrar. Tanto emocionalmente, financeiramente, e você vai gerar mais uma vez. E o mês que seria de luto, tristeza, você vai sorrir novamente. E assim foi, irmãos. E depois dessa palavra, eu tomei posse daquela palavra. Foi uma palavra simples ali que ela ministrou na minha vida, num ponto de ônibus indo embora para minha casa. E ali eu me apeguei a essa palavra e continuei
fazendo a obra do Senhor. E quando chegou, irmãos, no outro ano, chegou mais ou menos em novembro, aleluia, de 2020. Deus me concedeu a honra de engravidar novamente da Ana Manuela. E assim, irmãos, com essa gestação dela, não foi uma gestação assim muito fácil. No início também tive um leve descolamento de placenta, segui as orientações médicas e ela vem ao mundo, cheio de saúde, formosa. E ainda no meu coração, irmãos, como eu sempre dizia, olha, quando eu casar eu quero ter 3 filhos. Eu sempre dizia isso. Quero ter mãe de 3. E assim foi indo, irmãos, assim foi passando. Isso assim, mais ou menos, irmãos, nós 26, 25, 24, 23, irmãos. Eu engravidei do meu terceiro filho, Lucas Emanuel. Mas, irmãos, foi uma gestação muito difícil. Tudo que eu não tive nas 2 gestações, olha, veio de uma vez. Foi problema de saúde, foi problema no rim, foi começo de hipereclâmpsia, e a médica tirando isso, tirando aquilo, mas e o Senhor me dizendo, filha, não temas, porque eu estou contigo, você vai ter testemunho para contar. E para a honra e a glória do Senhor, o Lucas Emanuel nasceu no dia do meu aniversário. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou comemorando 39 anos de vida e ele 2 anos para a honra e a glória do Senhor. Então, irmãos, é por isso que a palavra do Senhor nos fala. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o santo céu com força salvadora. Uns confiam em carga e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nosso Deus. Então, irmãos, o que eu tenho de dizer nessa noite, não importa o problema que você esteja passando. Eu na minha casa, quando estava na minha casa, eu senti no meu coração de contar esse testemunho. Porque talvez tem pessoas que vai precisar escutar. Porque a gente, irmão, vai passar por um momento difícil nessa terra. A gente vai chegar momento em que a depressão, a perda, o luto, a tristeza vai bater na nossa porta. Mas há um segredo. Se você colocar o teu coração na palavra e dizer, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem de melhor na minha vida, Ele vai te honrar. Por isso não desista. Se você está chorando, se você está triste, vem para a casa do Senhor, não fica em casa. Tem luta, tem problema? Vem para a casa do Senhor, porque é momento de chorar, mas terá momento de sorrir. E essa aprovação será motivo de testemunho para a honra e a glória do Senhor. Amém? E assim agradeço a oportunidade.